Bom, vamos lá. Já que eu sei que tem mais gente com dúvida, eu vou tentar explicar aqui o que a gente entendeu ontem estudando na biblioteca, tá? Bom, então a gente tem uma equação principal e tem 4 equações de aplicação. Tô brincando. Isso aí a gente já cansou de ouvir, né? E não adiantou nada. Então vamos começar do seguinte. Vamos começar entendendo para que serve isso aqui, tá? A ideia dessa matéria é medir a quantidade de movimento que tem em uma força que é gerada pelo fluido dentro de um conduto, certo? Então você imagina o seguinte, quando a gente tem um cano preso no teto, por exemplo, se você tem um cotovelo nele e está passando um fluido, qual é o peso, digamos, efetivo que ele vai fazer num parafuso que está segurando esse cano no teto? Porque não é só o peso do fluido. Na verdade, o peso do fluido aqui ele é até desconsiderado, dependendo da pressão que tem e a força, vocês vão ver aí a força que ele gera, na verdade, vai estar ligado com a pressão, a área e tudo mais. Mas não é o peso do fluido aqui está sendo até desconsiderado nas fórmulas, tá? É realmente a força que ele faz por estar passando dentro do conduto e tá, digamos que batendo nesse cotovelo ou nesse desvio ou nessa troca de direção, tá? Bom, para começar aqui, o básico aqui, ele relembra que força igual a massa vezes a aceleração, e ele diz também que isso aqui é igual a massa vezes a velocidade, né, a variação da velocidade aqui. Então, na verdade, o que importa aqui é o seguinte, se você tem, e eu vou até trocar de página para ficar mais claro, se você tem, isso aqui, esse livro que eu estou acessando aqui está na Unip Online, tá? Então, se você tem a biblioteca virtual lá, você consegue acessar ele. Se você tem aqui, nesse cano, por exemplo, um fluido que está entrando aqui na parte de baixo, na área 1, e ele está saindo aqui na área 2, como houve uma troca da direção de para onde ele estava indo, então ele tinha uma velocidade aqui que ele entrou e ele saiu com uma velocidade aqui em ângulo, como teve essa troca de direção, obrigatoriamente existe uma aceleração para que exista essa mudança de direção, certo? O que está dizendo aqui neste desenho é basicamente que ele entra com uma velocidade, ele sai com uma velocidade para outra direção, e a gente vai ver aí que pode ser a mesma ou não, dependendo se tem redução, né? Porque quando reduz, aumenta a velocidade do fluido. E aqui ele está falando que esse ponto aqui da ligação dos dois aqui é onde é aplicada uma força. Né? Que força é essa, na verdade? É uma força que é aplicada contra a parede aqui e que tem uma reação. Tá? Basicamente o que eu entendi é isso. Beleza, aí ele decompõe a fórmula aqui, onde ele mostra que a quantidade de massa que entrou é a quantidade de massa que saiu. Isso a gente já sabe. Né? E aí, se o regime é permanente, o que mais que ele diz aqui de bom? Ele diz que essa força vai ser a quantidade de massa vezes a variação da velocidade. Tá, beleza? Mas isso aqui não interessa nada pra gente. Interessa primeiro a gente entender o que está acontecendo. Aqui nessa outra imagem, ele diz então que a forma que vai reger isso aqui, na entrada aqui, é menos pressão vezes área vezes N, eu já vou explicar esse N aqui, e aqui tem uma reação normal que é sempre para fora do conduto. Então você vai ver, o N aqui, o N1 é para fora do conduto, o N2 é para fora do conduto. A pressão aqui vezes área vezes N aqui é sempre para dentro, dos dois lados. Tá? Aqui ele está mostrando aqui as forças, está mostrando aqui a força de cisalhamento, né, que é digamos, como se fosse um atrito interno, que é desconsiderado, nesse caso que a gente vai fazer aqui também. Mas enfim, é só para ter uma noção aqui de onde está entrando esse menos P vezes A vezes N aqui e onde está entrando desse outro lado aqui que é negativo também, tá? E já eu vou te falar sobre negativo e positivo aqui na nossa primeira aplicação. Tá, deixa eu ver o que eu lembro disso aqui. Isso aqui acho que é mais do mesmo, ele só consolida numa imagem mais simples aí, tá? Bom, aí vem a famosa fórmula geral que a gente chega aqui, que seria na verdade essa daqui, do G, mas ele corta o G porque o G seria referente ao peso do fluido, e ele ignora. O peso do fluido não é importante nesse momento. Ele fala aí que pode ser importante, considerado em alguns casos, mas a gente vai cortar. E aí a fórmula geral fica assim, começa com esse negativo aqui, aí vem daquele pressão vezes área vezes N, mais pressão vezes área vezes N, que é do outro lado, né, que é da seção 2, mais a variação aí da velocidade vezes o QM, que é o que a gente falou. Né? QM, lembrando, para quem não lembra,
é a vazão mássica. O que é vazão mássica? O peso específico vezes a velocidade vezes a área. Quando a gente fala só de vazão, que é só Q, a gente está falando de velocidade vezes área. Quando a gente está falando de QM, a gente está falando de velocidade vezes área vezes o ρ, né? Que é o peso específico. Beleza. E aí a gente vai para as 4 aplicações. Bem resumido, tá? Rapidinho, gente. Então, assim, ó, a primeira aplicação é num conduto com redução de seção, tá? Mas o que importa aqui é que está tudo reto, tá? Vocês estão vendo aqui. Então, tem a entrada do fluido por aqui, tem a velocidade 1, e tem a saída do fluido por ali, tem a velocidade 2. Por que velocidade 1 e 2? Porque quando tem a redução, a velocidade 2 vai ser diferente, vai ser mais rápida, né? Tá entrando a mesma quantidade, tá saindo a mesma quantidade, mas tá saindo para um buraco menor, tem que sair mais, certo? Então, aí você repara que a normal, como eu disse, é sempre para fora. Normal aqui 2 para fora, normal 1 para fora. E a velocidade aqui está entrando e a velocidade está saindo, então está para o mesmo lado, tá? Está no mesmo sentido. Como está tudo reto, a gente não tem ângulo, tá? Isso já faz com que a gente corte a resultante de forças em Y, totalmente. Não precisa da resultante de força em Y aqui. A gente só vai ter a força em X, beleza? Vocês estão vendo que esse n está para trás aqui, né? Então, teoricamente, esse n ele é um vetor negativo. A velocidade é um vetor positivo, e o n ali é positivo, e velocidade 2 positivo também. Certo? De acordo com essa referencial que foi adotado aqui. Beleza. Então, ele vai pegar aquela fórmula geral lá, e ele vai chegar em uma fórmula específica aqui da aplicação. Que nesse caso aqui é pressão 1 vezes área 1 menos pressão 2 vezes área 2. Então, da onde que entrou aquele n, na verdade? Só para a gente entender o que ele faz. Essa aqui é a fórmula geral. Esse n aqui, o primeiro n da seção 1, vocês lembram que ele estava para o outro lado? Então, ele está negativo, certo? Então, ele chama isso aqui como se fosse diversor. É só um multiplicador, digamos assim. E ele multiplica por menos 1, aqui o n. Então, a gente tem que esse n vira menos 1. O n que está para o outro lado vira mais 1, porque está positivo. E beleza, a gente não mexe mais nada na fórmula, porque aqui a gente não tem ângulo, não tem nada. Quando esse aqui vira menos 1, esse conjunto aqui, esse termo, vai virar negativo. Com o negativo que está aqui fora, ele vira positivo aqui embaixo. Esse segundo termo aqui é positivo. Com o negativo que está aqui fora, ele vira negativo aqui embaixo, certo? E aqui, o QM vezes velocidade 2 menos 1, que é a velocidade de saída menos a velocidade de entrada, tá? Que ela pode não ser zero, né? Muitas vezes não vai ser zero. Então, velocidade 2 menos velocidade 1 vezes a variação de massa. Esse ρ vezes Q é o que eu disse para vocês. O Q aqui é vazão, é velocidade vezes área. O ρ vezes vazão é QM. Então, assim, ρ vezes V vezes A, que é de área, vai dar o QM. Aqui ele trocou, eu não sei por que ele trocou aqui de QM para ρ vezes Q. Mas é a mesma coisa, não mudou nada daqui para cá, entendeu? A única coisa que foi aplicado aqui, importante, foi aplicado o negativo em cima desse QM. Então vocês estavam vendo aqui, estava V2 menos V1, e aqui esse negativo fez inverter isso, V1 menos V2, tá? Só isso que mudou aqui. Nada mais. Então essa é a fórmula da aplicação 1, tá? Quando a gente vai usar a fórmula da aplicação 1? Quando a gente está num conduto onde está reto aqui, entrada V, saída V, né? Tudo reto, com redução de seção, a gente vai utilizar isso. Nem sei se sem redução você também utilizaria, mas vamos lá. Eu acho que sim. Aí vem a segunda aplicação, com redução de seção e mudança de direção. Aqui, então, a gente vai ver que o que mudou, basicamente, é que aqui entra com V nessa direção e sai com direção em ângulo. O N continua saindo para fora do conduto, este aqui negativo, porque ele está apontando para a esquerda, e esse aqui, na verdade, em ângulo, tá? Positivo, né? Mas em ângulo, porque ele está aqui apontando mais para o quadrante da direita aqui. Positivo em ângulo. E aí a gente vai ter a decomposição tanto do N quanto do V. Então, obrigatoriamente, na hora de eu olhar para essa velocidade, eu tenho que fazer essa velocidade vezes cosseno do θ aqui, e o N vezes cosseno do θ. Aí a gente volta de novo para a fórmula geral. Pega a fórmula geral de novo, que tinha o N. Esse N aqui, que é o primeiro N, está negativo, então ele fica menos 1. Esse segundo N aqui, ele está positivo, é 1 vezes cosseno de θ. Então, é vezes 1 vezes cosseno de θ, que vai dar cosseno de θ só. A velocidade aqui está positiva
e a outra velocidade está em ângulo. Então, obrigatoriamente, na velocidade, eu vou ter que colocar esse ângulo. Na velocidade 2, né? Que é a que está em ângulo. A 1 não. A 1 eu não mexo. A 1 continua igual. Agora, a 2 vai ficar V2 vezes cosseno de θ. Certo? E aí, a gente vai tirar do negativo na frente. Aí, esse termo estava negativo, fica positivo. Esse termo estava positivo, fica negativo. Esse termo vai inverter, porque essa é a regra. Quando aplica negativo nisso aqui, inverte. Então fica V1 menos V2 vezes cosseno. E QM. Você viu que aqui ele nem substituiu o QM por ρ vezes Q, né? Vai substituir mais para frente aqui, mas enfim. Dá na mesma. Tá? Projetando em Y, aqui a gente estava em X, tá? Aqui a gente estava em X. X a gente usou cosseno nos termos que se referem à parte da seção 2. Né? Então eu usei o cosseno aqui na parte da seção 2 e cosseno aqui na velocidade 2. Que é de saída. Quando a gente vai projetar em Y, olhando para cá, a parte 2 aqui, a seção 2, tem projeção em Y, né? Tem tanto em Y quanto em X, porque está na diagonal aqui, né? Agora, a primeira aqui é só em X, não tem Y, né? Então a gente vai ver aqui, projetando o segundo Y, a força, vai entrar um 0 aqui na parte 1, porque na parte 1 não tem nenhuma projeção em Y, certo? E os termos aqui da parte 2 vão seguir a mesma regra, só que aí como a gente quer achar digamos assim, antes a gente queria achar a projeção no eixo dos cossenos aqui, né? Por isso que a gente usou o cosseno. Agora a gente quer achar a projeção na altura. Então a gente vai usar o seno para y. Então aqui a gente tem o segundo termo aqui, onde entra o seno em vez do cosseno. E aqui a mesma coisa. No V2 aqui entra o seno antes de cosseno. Só que aqui o V1 zera também. Por quê? Em y, na altura não tem, tipo na vertical, não tem nenhuma velocidade. E não tem nenhum termo aqui da parte de y vai ter para a primeira seção, por não tá em ângulo, por estar retinho, certo? E aí eles fazem a mesma coisa. Vão aplicar o negativo aqui. Então aqui estava positivo, aplica o negativo, vem para fora. Aqui estava positivo, mas vai inverter quando aplicar o negativo. E aí vai ficar 0 menos V2 seno de θ quando inverter. Ele cortou essa passagem, mas isso é o que fez ficar negativo aqui fora. Porque negativo em cima de positivo, vai ficar negativo aqui fora e inverter. O 0 menos V2 seno vai dar na mesma coisa. Então ficou aqui, ó. Ele trocou aqui para ρ vezes QV. QV é a mesma coisa que eu estou chamando de Q, que é a vazão, que é velocidade vezes... QV não, perdão, aqui é só Q. Ele trocou aqui para ρ vezes Q, que é a vazão, velocidade vezes área. E aqui a gente tem o ρ, que ele tirou para fora do QM, enfim. E aqui esse V, na verdade, é do V2, tá? Então, se você for olhar aqui, a gente tem ρ, dentro do que a gente tem V vezes A, certo? E aí a gente tem o outro V aqui fora. Beleza, vamos continuar aqui. Depois eu vou explicar melhor esse ρ aqui, porque eu tenho sempre dúvida de qual é o V que eu vou usar e a área que eu vou usar. E depende muito da aplicação. Por exemplo, numa aplicação onde eu sei que o QM é igual na entrada e na saída, né? Ou seja, a mesma quantidade que está entrando, a mesma quantidade de massa que está saindo, eu posso pegar o V1 e a área 1, ou o V2 e a área 2, que vai dar na mesma coisa. O fluido é o mesmo, então eu tenho que a vazão é a mesma, na entrada e na saída. Então esse V aqui, que está dentro desse Q, ele pode ser V1 desde que a área seja a área 1, ou pode ser V2 desde que a área seja a área 2, nesse caso que eu comentei, certo? E aqui no final, se a gente tem a força em x, a força em y, a gente conseguiria tirar aqui por hipotenusa, digamos assim, para que lado está apontando esse vetor aí com a força que é aplicada naquele ponto que a gente viu. Tá? Basicamente é isso que está aqui. Vamos para a aplicação 3, rapidinho também. Aqui, na verdade, é até difícil de entender a imagem. Tá? Aqui é um jato, e esse jato está batendo numa curva aqui, como se fosse uma rampa. Tá? Então está batendo nessa curva e está refletindo para cima. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, está tudo aberto, né? Não tem pressão. Sempre onde está aberto não tem pressão, quer dizer, a pressão é ambiente, a gente considera a pressão zero. Então, não tem pressão aqui, não tem pressão aqui. Está aberto. O que a gente vai ter aqui é só realmente a diferença, a variação da direção da velocidade. Beleza? Então, esse cara aqui está espirrando, o jato está batendo aqui, está saindo lá. Beleza. Aí ele diz aqui, ó, as coisas importantes. Primeiro, o jato é livre, pressão atmosférica. Então, P1 e P2 vai ser zero, certo? Projetando essa fórmula aqui, ó, que é a geral, a gente já corta, como a pressão 1 é zero, a pressão 2 é zero, já corta esse primeiro termo e já corta o segundo termo também.
Só sobe o terceiro termo, que ele vai aplicar o negativo aqui e vai inverter, como sempre, saindo assim, certo? Aí a gente vai projetar em x e em y essa fórmula aqui. Então, em x, entrou aqui o cosseno de θ no V2 de novo. Por quê? Porque a gente está vendo que o V2 continua em ângulo aqui. E o V1 continua normal. Então, aqui não entra nada. E aqui entra θ. É importante saber interpretar a figura, porque assim, se essa figura fosse ao contrário, tipo assim, se essa rampa tivesse de cabeça para baixo, exatamente o oposto, o ângulo ia estar aqui no V1. E aí você ia ter que aplicar no V1. Entendeu? Então, você precisa ver qual é a força que está em ângulo, se é a V1, se é a V2. Isso é só nomenclatura, V1 e V2, né? A gente tem que ver aonde que vai entrar esse seno e esse cosseno aí, tá? Então aqui, em x, a gente vai utilizar cosseno, e a gente vai multiplicar aqui V2 por cosseno. Em y, é a mesma coisa, só que a gente vai aplicar o seno no V2, e o V1 em y vai estar zerado de novo. Por que vai estar zerado? Porque na área 1, aqui na seção 1, a gente não tem nenhuma força em y, por isso que some o y. Então vai ficar só o termo aqui do V2, certo? Então fica negativo porque o que vai sair desse parênteses aqui é negativo, ficou menos QM vezes V2 vezes seno. Lembrando que QM é ρ vezes V vezes área. Então a gente tem dois V's aqui, podia até ter um V ao quadrado se a gente utilizar o V2 aqui também, tá? Essa aqui é uma simplificação da fórmula, eu nem gosto de usar ela, na verdade, porque assim, eu prefiro ficar olhando sempre o QM aqui e decidindo o que a gente vai substituir, tá? Aqui, outra coisa importante que ele fala nesse tipo de problema é que o V1 é igual a V2, ou seja, não tem alteração da velocidade. Como não tem redução, não tem alteração da velocidade. A velocidade que entra é a velocidade que sai, tá? Isso vai ser importante para resolver alguns problemas aí. E por último, a aplicação 4. A aplicação 4 é um jato também aberto jogando numa placa, tá? Que está gerando uma força nessa placa. Então a gente tem... desculpa, eu esqueci de falar aqui dos N's. É que os N's aqui a gente nem teve, né? A gente cortou os dois termos. Então, voltando aqui, a gente tem o jato aberto. Tem a velocidade do jato aqui também. Esse jato, ele está batendo na placa, está tudo aberto. Então a primeira coisa que a gente tira é a pressão, né? Se está tudo aberto, a gente tirou a pressão. Aqui o livro foi muito porco, na minha opinião, porque ele não demonstrou, como demonstrou nos outros lugares, a fórmula geral. Então o que a gente tem que enxergar aqui que aconteceu? Como não tem pressão, a gente cortou esses dois termos, certo? Só sobrou o último. O último é o quê? QM vezes V2 menos V1. Só que aqui o V2 é zero, porque ele bateu na placa, ele perdeu toda a velocidade que ele tinha no sentido do x, certo? E a gente não tem nessa aplicação nada em y, porque não tem nada em ângulo. Então a gente só teria fsx para tirar aqui. E aqui ele perdeu a V2 dele. Então é zero a V2. Então vai ficar aqui QM, digamos assim, vezes 0 menos V1. E aí quando inverter, vai mudar aqui o sinal. Então o final dessa fórmula aqui, trocadinha, tirando esses P e tirando o V2 porque é zero, ficando só QM vezes menos V1, digamos assim, aí quando tira vai ficar mais, vai ficar assim, que é QM vezes V. E o QM aqui ele decompôs o ρ de novo para ficar aparente, mas é ρ vezes velocidade vezes área vezes V1, certo? Lembrando que a velocidade aqui dentro pode ser V1 ou V2, dependendo da área que você usar, se é V1 ou V2. Beleza? Então aqui a gente tem um resumo das três aplicações, assim, bem simples, do que a gente quer descobrir. Então aqui a gente está querendo descobrir a força em X, que ela bate na placa. Então se tivesse uma outra força aqui, ou alguém segurando, como tem alguns exercícios, né, um tanque aqui, a gente ia comparar essas duas forças para achar qual que é essa. Beleza? Resumidamente, é isso. Esse outro aqui do carrinho eu nem vou explicar, porque esse outro a gente não vai ter agora, pelo que a gente viu. Beleza, gente? É isso aí. Valeu.